Refração astronômica. Terminologia. Refração astronômica é o deslocamento angular de objetos astronômicos de sua posição verdadeira ou geométrica, devido à curvatura dos raios na atmosfera da Terra, contrastado com a refração terrestre, que é o deslocamento angular correspondente de objetos na Terra e em sua atmosfera, como navios, montanhas, nuvens, etc. Como a mesma atmosfera está fazendo a refração em ambos os casos. Você pode pensar na refração terrestre como a parte da refração astronômica causada pela atmosfera entre você e algum objeto. Obviamente, esta não é toda a atmosfera. Então a refração terrestre é sempre menor que a refração astronômica na mesma altitude acima do horizonte. Por outro lado, como objetos distantes nunca estão muito distantes do horizonte, e a refração geralmente é maior perto do horizonte, mesmo a refração terrestre pode ser bastante grande. Os astrônomos geralmente têm o luxo de observar objetos bem acima do horizonte, onde até mesmo a refração devido a toda a atmosfera é bastante pequena. Há mais detalhes sobre a relação entre refrações terrestres e astronômicas em outra página. Quantidade de refração. Refração astronômica. Para dar alguns números aproximados. A refração astronômica é de cerca de 1 minuto de arco na parte do céu a meio caminho entre o zênite e o horizonte astronômico. Mas normalmente é superior a 30 minutos de arco, meio grau, no horizonte. Esta é a base para a afirmação comum de que quando você vê o Sol apenas tocando o horizonte, ele já se pôs. No entanto, no efeito Novaya-Zemlya, comumente observado em altas latitudes, mas ocasionalmente visto até perto da Equador como San Diego, a refração horizontal pode exceder 2 graus. Refração terrestre. Claro, a refração terrestre é menor, mas mesmo assim, raramente é inferior a 1 quinto da distância angular de um objeto ao observador, visto do centro da Terra. Tendo em mente a regra de que 1 minuto de arco na superfície da Terra é 1 milha náutica, você pode ver que a refração terrestre geralmente é de vários segundos de arco para objetos relativamente próximos e pode facilmente chegar a vários minutos de arco para montanhas distantes. Embora a refração terrestre seja muitas vezes imperceptível a olho nu, é enorme em comparação com os erros de medição no levantamento, que são alguns segundos de arco ou menos. Acaba sendo um problema mais sério para a geodésia do que a refração astronômica é para a astronomia, especialmente porque a refração perto do horizonte é extremamente variável. Enquanto a refração astronômica se comporta bem em altitudes acima de 10 ou 15 graus. Este bom comportamento da refração astronômica sobre a maior parte do céu foi provado matematicamente por Barnaba Oriani em 1787. Então esta regra às vezes é chamada de Teorema de Oriani. No entanto, muitas outras pessoas já haviam notado que modelos atmosféricos muito diferentes davam resultados quase idênticos em cerca de 75 graus do zênite. Parêntese que fecha. Variabilidade perto do horizonte. Essa variabilidade perto do horizonte é muito surpreendente para o astrônomo médio, que foi educado para acreditar que a refração, na parte do céu onde as medições astronômicas são geralmente feitas, pode ser calculada com precisão a partir da temperatura e pressão atmosférica local. Isso é verdade na parte do céu onde o Teorema de Oriani é válido, mas se decompõe muito rapidamente ao se aproximar do horizonte. Pode-se mostrar que a refração próxima ao horizonte depende principalmente do gradiente de temperatura local, que é muito mais importante do que a própria temperatura local. Por isso, todos os fenômenos de refração próximos ao horizonte, miragens, mergulho, refração terrestre, etc., assim como a refração astronômica, são muito sensíveis ao gradiente de temperatura. E todos eles variam muito mais do que a refração astronômica no céu. Essa sensibilidade aos gradientes de temperatura, que variam muito de dia para dia, é a razão do aparente capricho dos flashes verdes, para usar o termo introduzido por Willard J. Fisher. Cálculo da refração. Dada uma atmosfera modelo, podemos calcular a refração em qualquer distância zenital aparente, ou altitude, que é o complemento da distância zenital.
Como a altitude aparente refratada, HF é apenas a soma da altitude real, geométrica, HT e a refração astronômica R. A tabela calculada de R, HF, é facilmente transformada em uma tabela de HT igual a HF menos R. Esta função HT, HF, é frequentemente chamada de função de transferência para a refração astronômica. Uma vez que a função de transferência é tabulada, ela pode ser usada para mapear a verdadeira forma do Sol baixo, um pequeno círculo no céu geométrico, para a forma aparente que realmente vemos, distorcida pela refração. Isso não é tão direto quanto parece, porque o cálculo dá a altitude real em função da aparente. Então, realmente temos que fazer o mapeamento ao contrário e descobrir qual parte, se houver, do Sol aparece em uma determinada altitude no céu. Realmente, é necessário fazer o cálculo desta forma, pois HT é uma função de valor único de HF. Mas, em condições de miragem, HF pode ser uma função de valores múltiplos de HT. Ou seja, as múltiplas imagens de miragem significam que a mesma parte do Sol aparece em dois ou mais lugares diferentes no céu. Para fazer as simulações de flash verde, é necessário repetir esse cálculo para vários comprimentos de onda diferentes e, em seguida, combinar as imagens distorcidas de cores diferentes de uma forma que se assemelhe ao que é realmente visto no céu. Os detalhes de como as simulações são feitas são fornecidos em uma página separada. Entendendo a refração astronômica. Preâmbulo. Os livros didáticos apresentam a refração atmosférica como um assunto complicado, repleto de fórmulas misteriosas, expansões em série bizarras e aproximações que escondem completamente a física subjacente. Na verdade, a refração é basicamente bastante simples, embora existam algumas complicações reais a serem tratadas. A maioria das complicações aparentes são bagagem do século XIX, quando a computação era feita por meio de tabelas logarítmicas e as quadraturas numéricas eram desaprovadas. Infelizmente, os métodos analíticos daquele século não combinam muito com o problema da refração, porque eles tinham que aproximar a estrutura de toda a atmosfera por alguma forma analítica. Mas a atmosfera real está cheia de estrutura fina. Forçar um modelo para representar tudo do solo ao espaço não é apenas irreal, mas torna impossível ver quais partes da atmosfera produzem miragens, flashes verdes e outros fenômenos de refração. Finalmente, o objetivo de representar a refração com precisão do zênite ao horizonte é ilusório. Do lado observacional, a refração não pode ser medida com precisão perto do horizonte. E do ponto de vista prático, a refração quase horizontal é tão sensível à estrutura das camadas atmosféricas mais baixas que são altamente variáveis que é inútil tentar representar a refração em baixas altitudes com precisão. De fato, uma estrutura térmica muito pequena para ser medida diretamente pode produzir variações bastante grandes na refração quase horizontal. De modo que tabelas e fórmulas baseadas em modelos atmosféricos médios não são apenas inúteis, mas enganosas. A refração no horizonte geralmente varia em muitos minutos de arco e ocasionalmente excede os valores nominais em 1 grau ou mais. Portanto, esta página tentará expor claramente a física básica. Mostrar por que algumas aproximações simples são muito boas na região onde as observações astronômicas, particularmente medições posicionais, são feitas. E explique por que a refração perto do horizonte é tão variável e tão diferente de seu comportamento na maior parte do céu. A abordagem é necessariamente bem diferente dos tratamentos padrão dos livros didáticos. Contorno. Esta seção descreve como proceder. Os links vão para páginas próximas onde cada tópico é discutido em detalhes. As ideias básicas envolvidas são: reversibilidade dos raios de luz e outra simetria simples. Princípio de Wegener. Lei da refração de Snell. Ao aplicar essas ideias básicas a uma atmosfera esférica, pode-se encontrar imediatamente o invariante refrativo, o diagrama de mergulho, a refração no modelo simples de Cassini. Nada disso requer nada mais do que simples trigonometria. A única física envolvida é a lei de refração de Snell. Todo o resto é geometria simples.
O princípio de Wegener permite então que você veja porque o modelo de Cassini é pobre no horizonte. Também leva diretamente ao teorema de Biot sobre a ampliação no horizonte, que requer apenas uma compreensão da relação entre gradientes de temperatura atmosférica e flexão de raios. Por sua vez, isso permite que você encontre o achatamento do sol poente. Observe que tudo isso pode ser feito sem cálculo. Parêntese que fecha. Isso leva a uma consideração de por que a refração se comporta de maneira tão diferente perto do horizonte do que na maior parte do céu, diferenciando o invariante refrativo. Mais um pouco de geometria. Dá-se a equação diferencial de um raio na atmosfera. Essa equação é necessária para encontrar a refração em casos mais realistas e descobrir por que a refração na maior parte do céu depende apenas das condições do observador, e não do estado detalhado da atmosfera. Teorema de Oriani. Somente depois que essas propriedades gerais forem compreendidas é que vale a pena se preocupar com os modelos atmosféricos, que é onde a maior parte do esforço foi gasto no século XIX. O jogo jogado no século XIX era encontrar fórmulas aproximadas para a estrutura da atmosfera que fossem razoavelmente próximas ao estado médio da atmosfera real e b, simples o suficiente para permitir que a integral de refração fosse avaliada. Nenhum desses requisitos conflitantes era compatível com a complexidade da estrutura atmosférica real. Além disso, quase todo esse esforço foi gasto no desenvolvimento de complicadas expansões em série da integral de refração, séries que, como Ivory apontou, eram apenas semiconvergentes na melhor das hipóteses. E mesmo isso em apenas um intervalo restrito de distância do zênite. Pior, essas aproximações em série obscure serão completamente a física subjacente. Esses esforços foram direcionados para a construção de tabelas de refração que seriam válidas em todos os lugares. Uma exceção notável foi a reformulação da integral de refração de Biot de uma forma que permitiu que ela fosse avaliada diretamente a partir de sondagens atmosféricas observadas. Como exemplo, ele usou os dados de um voo de balão tripulado feito por Gay-Lussac. Toda a abordagem era tão moderna que foi ignorada por seus contemporâneos e redescoberta um século e meio depois por Auer e Standish. Agora é o método recomendado para calcular a refração perto do horizonte. No entanto, vale a pena enfatizar que o modelo simples da Cassini é mais preciso do que o necessário para todos os propósitos astronômicos para pelo menos 74 graus ZD. E permanece bom para melhor do que um segundo de arco para 81 graus, desde que a refração do ar e a altura da atmosfera homogênea são avaliados com precisão para as condições reais. De uma perspectiva do século XX, deve-se incluir a meteorologia de camada limite no modelo. Porque isso é necessário para entender a estrutura na parte da atmosfera que é importante para a refração variável, miragens e outros fenômenos próximos ao horizonte. Portanto, integrações numéricas são necessárias apenas dentro de alguns graus do horizonte, onde a variabilidade da refração é em grande parte devido à taxa de lapso variável na camada limite. Finalmente, podemos também tomar nota do útil teorema da extinção de Laplace, que relaciona refração e extinção e, portanto, é útil para entender a cor e o brilho do Sol baixo.